Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço. Estamos aqui com mais um conteúdo no canal Lécio Costa Narrador. Cavi deixando o Sampaio Correia Futebol Clube. CBF fez reunião para colocar as novas regras no jogo e ainda sorteio da Copa do Brasil. Maranhão Atlético Clube se preparando para o confronto do fim de semana no sábado diante do Santa Cruz. O MAC focadíssimo agora no G8. E ontem tivemos vitórias de Paysandu e Guarani pela Série C, fechamento da 16ª rodada. Com esses assuntos, estamos chegando aqui no canal LCN. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, ó, o seu legal, compartilhe e deixe cá seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos diretamente para Cavi. Cavi, ele é um atleta que foi contratado em 2024 junto ao Maranhão Atlético Clube. Teve até uma polêmica, o Sérgio Frota tirou o Cavi do Sampaio Correia, mas enfim, o Cavi ficou todas essas temporadas agora, 3 temporadas no Sampaio, 24, 25 e 26, e está deixando o Sampaio Correia. Ele diz que foi muito bem tratado e faz os seus agradecimentos. Bom dia! Bom dia, Afonso. Como falei para você, ciclo encerrado na Bolívia querida e vai ser apenas um até breve, se Deus quiser. Tudo certo, não tenho nenhum tipo de pendências. Graças a Deus sempre tive uma relação muito boa, tanto com o Sérgio, o presidente, e com todos os funcionários do clube, todos os pessoal do staff, todos os funcionários do clube, todas as comissões. Graças a Deus sempre tive uma relação boa com todo mundo. Apenas encerrando um ciclo. E infelizmente não foi da maneira que eu imaginava, com conquistas, com acesso, mas acrescentou de uma maneira imprescindível na minha carreira. Foi um aprendizado muito bom nesses praticamente 3 anos de clube. Me trouxe uma experiência tanto profissional como pessoal de vida muito grande. A minha família também se tornou todo mundo boliviano e a gente vai continuar na torcida pela Bolívia querida para que ela possa voltar aos seus melhores momentos o quanto antes. E estou aguardando um empresário para a gente dar seguimento na carreira. Gratidão a todo o universo tricolor, toda a torcida, e em especial a todos os funcionários, as tias da cozinha, os funcionários que trabalham no dia a dia, que fazem o clube acontecer, massagistas, roupeiros, fisioterapeutas, analistas de desempenho, pessoal do marketing, todos, sem exceção, todo mundo desde que eu cheguei me abraçou, atletas também, companheiros, quando eu cheguei estava o Ferreira, Pimenta, Fábio, são referências e depois eu pude receber bem também os atletas que chegavam, principalmente os maranhenses. E enfim, é isso. É isso, Cavi então fechou seu ciclo no Sampaio Corrêa, bom jogador, né? Um jogador de muito boa saída de bola, boa marcação, bom lançamento, aí está a manobra dele com alguns momentos com a camisa do Sampaio Corrêa, está inclusive no seu Instagram, @Cavi Abreu. Então é isso, Cavi. Boa sorte, eu acho que já merece, já está com 30 anos de idade, fazer o pé de meia aí fora, fechou seu ciclo no Sampaio, mas dá só um até breve aí para a Bolívia querida. Então, é isso, vida que segue para o Cavi, vida que segue também aí para o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então, que o Cavi seja muito feliz aí, vamos ver para onde vai, vamos acompanhar de perto o Cavi, que é maranhense, é um ótimo jogador, Cavi Abreu, Cavi Carlos Vinícius, desde então, o Sampaio Corrêa Futebol Clube. O Maranhão Atlético Clube se prepara. Agora o confronto vai ser diante do Santa Cruz. O jogo está programado, gente, para a Arena Pernambuco no próximo sábado às 19h30. Maranhão Atlético que ontem eu estava dando uma olhada aqui. Os times que estão no G8, Maranhão Atlético ontem não tinha perdido parece só uma partida para a Internacional de Limeira. Demais, o Maranhão ou empatou ou venceu. E agora, o Paysandu ontem entrou. O Guarani, por exemplo, que volta à liderança da competição, depois da vitória de ontem sobre o Onápolis, o time do
do Guarani agora assume. E o Paysandu, com a vitória sobre o Confiança, foi para a quinta colocação. Então, foram as vitórias de ontem que culminaram aí com a mudança também aí na tabela da competição. Portanto, Paysandu 2-1 em cima do Confiança, Anápolis 2-1 em cima do Guarani. Os dois resultados iguais, entretanto, aliás, perdão, eu quero pedir perdão aqui, o Anápolis ganhou de 2-1 e melhora, né, para cima do Bugre, fez a virada para cima do Bugre Campineiro. E aí, galera, só um asterisco aqui, né, perdão aí por esse resultado. Guarani largou na frente, mas o Anápolis fez a virada. E aí o Paysandu ganhou de 2-1. O Guarani não reassumiu a liderança, como havia falado, mas o Paysandu sim foi para a quinta colocação da competição. Eu vou logo trazer essa classificação aqui para nós, né? Para a gente já ficar antenado aqui nos resultados que aconteceram e aonde o Maranhão Atlético ele vai se posicionar. Aliás, ontem o IAP, que é o atual campeão maranhense, fez 18 anos, chegou à sua maioridade, o time iapiano, né? Então, contudo, voltando aqui ao Campeonato Brasileiro, a classificação ficou após essa rodada com a seguinte conotação. Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma coisa aqui para a gente dar uma olhadinha rápida nesse... Tá aqui, ó. Veja aí a classificação. Aí está. Série C do Campeonato Brasileiro, a Internacional de Limeira não perdeu a liderança. 28 pontos, segundo o Brusque com 27, terceiro Botafogo com 26, quarto o Paysandu foi para a quarta colocação com 26, quinto o Guarani foi quem caiu porque o Paysandu estava ficando na quinta, porque o Guarani estava vencendo, mas lá no finalzinho houve a virada e aí o Confiança permanece na lanterna depois da derrota para o time do Paysandu, com a vitória então do Anápolis, que vai dando uma recuperada, vem aí de uma goleada em cima do Volta Redonda e agora uma vitória diante do Guarani em casa por 2-1. A vitória sobre o Volta Redonda foi lá no Raulino de Oliveira, gente. Então tá tendo uma recuperação aqui, o time ainda bem que o Maranhão Atlético venceu e venceu bem. Guarani, 26 pontos, é o quinto. Sexto, Santa Cruz, o adversário do Maranhão, caiu para a sexta colocação, com 25. Sétimo, o Ipiranga, 24. Oitavo, Caxias, 24. Nono, Ferroviária de Araraquara, com 23. 11º é o Maringá, com 23. 13º, Floresta, 21. 14º, Maranhão, aqui não alterou em nada. O Maranhão permanece na 14ª colocação, com 21 pontos. Subiu 2 posições na rodada, o time atleticano. 15º é o Figueirense, que caiu uma posição, com 18 pontos. 16º, Volta Redonda, com 18. 17º, Itabaiana, 17. 18º, Anápolis, com 15. E aí vem a zona de rebaixamento, apontando aqui agora o Barra, que caiu, está na zona de rebaixamento, campeão da Série D, com 15 pontos, mas aí tem uns critérios de desempate. Aonde está esse critério aqui? Bem aqui, ó, onde a setinha está apontando aqui. 4 vitórias do Anápolis, 3 do Barra. O Barra está complicadinho, hein? Esse é o primeiro critério, por isso. O mesmo número de pontos, 15-15, o Barra veio para a zona de rebaixamento para o Z2. E o Confiança na lanterna com 12 pontos vai se complicando e decretando praticamente aí a sua caída para a Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Maranhão Atlético Clube, que permanece na 14ª colocação, trabalha muito mais suave, depois que conseguiu a vitória diante do... em casa, né? Um jogo duro, dramático, mas o Maranhão conseguiu jogar bem mais uma vez, enfrentando um adversário que era até então o líder, e aí o Brusque na segunda colocação é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Maranhão foca agora no G8. Para o G8 é o Caxias com 24. O Maranhão Atlético está a 3 pontos, gente. Com 21 pontos, está a 3 pontos, uma vitória. E aí, dependendo do que o Maranhão faz daqui para frente, né, pode chegar? Sim, o Maranhão pode chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro, e aí vai de degrau a degrau, cada fase é uma fase, cada jogo é uma história, então vamos confiar nos jogos que o Maranhão agora vai ter pela frente. O técnico Testoni tem o time na mão. Pelos últimos acontecimentos, o Testoni tem o time na mão. Por que, Lécio, você está falando isso? Sabe por quê?
porque ele tem feito as manobras que não são aquele lance de trocar 6 por meia dúzia. E o Maranhão, que estava com receio de cair, não cai mais. O Maranhão está, na minha opinião, super garantido, embora a matemática ainda não diga isso, ainda mostre, o Maranhão está ainda com 0,2% de possibilidade de queda, mas 0,02%. Então é muita coisa. Aliás, é pouca coisa, pouca demais para o Maranhão cair. Eu não acredito nisso, nem a diretoria do Maranhão também. E aí a gente mostra alguns momentos aqui do Maranhão Atlético Clube, porque o Maranhão está bem, caminhando bem na competição, e depois nessa reta final agora de primeira fase, o Maranhão conseguiu aí esse belíssimo resultado, que foi diante do time do Brusque, conseguindo uma vitória por 2-1, e aliás, que golaço de pênaltis. Gente, eu acho que gol de pênaltis também é lindo, né? E o gol que o Radija fez foi algo assim espetacular. Então o Maranhão conseguiu. E agora o Testoni vai apenas estudar o adversário, o Santa Cruz. O Santa Cruz está lá, mas tem crise na diretoria do Santa Cruz, não sei se contornaram ou não contornaram, diretor de futebol com o técnico, enfim, a animosidade e que o presidente estava lutando para aparar as arestas e tudo caminhar em favor do time da Cobra Coral Pernambucana. Então o jogo vai ser na Arena Pernambuco, sábado, 19h30, com cobertura aqui do canal Leste Costa Narrador. Eu vou estar narrando esse jogo para você, está aqui no comando da Jornada Esportiva, quero contar com a sua atenção, com o seu carinho, passando essa sinergia para essa galera, para essa moçada aí, que espera que o seu público, quando estiver de volta a São Luís do Maranhão, que vai ser apenas mais um jogo em casa, que é contra o Itabaiana, que o Maranhão consiga também ter o apoio da sua torcida, porque é inconcebível a gente não ter tido 300 pagantes em mais um jogo do Maranhão. Eu vou voltar com esse ranking de público de novo aqui no canal. No nosso próximo conteúdo eu vou trazer tudo isso para mostrar para o torcedor que o Maranhão, que hoje está na Série C, com o time que vem fazendo bons jogos nessa reta final de primeira fase, e que faltam apenas 3 jogos para o Maranhão até consolidar uma classificação do G8, que é importante que o torcedor maranhense, eu não diria mais nem o torcedor só do Maranhão, mas o torcedor do Sampaio, que toda vez vai, muitos torcedores do Sampaio estão presentes nesses jogos, torcedores do Moto apoiando, e enfim, vamos levar o torcedor maranhense para apoiar o Maranhão Atlético. Equipe em movimento ainda, a única que continua com o seu calendário, pelo menos até o final deste mês, quando teremos no dia 29 o último jogo da última rodada da primeira fase, que é contra o Figueirense, e oxalá que o Maranhão consiga seguir o seu calendário, buscando aí mais uma fase nesta Série C, e aí se os deuses do futebol estiver apontando favoravelmente, quem sabe até sonhar com o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a primeira meta definitivamente ela foi cumprida. O Maranhão ele deu uma estringada boa e agora está bem distante dos últimos posicionados, faltando 3 rodadas, e vai agora para esse confronto. Primeiro, diante do Santa Cruz, lá em Recife, no sábado. Depois, no outro sábado, dia 22, dia 23, né, jogando aqui em São Luís, é um domingo. E aí o Maranhão Atlético vai encarar o Itabaiana, e no dia 29, lá no Orlando Scarpelli, diante do Figueirense. Vai ver o que pode fazer em relação ao time ser ofensivo, ser um time coeso, ser um time que possa buscar as vitórias, e o Maranhão precisa nesse momento jogar para cima do adversário. Quem sabe o Macão não vai surpreender, não vai conseguir aí o seu intento. Não é isso, moçada? É isso aí. Agora, galera, você sabia que ontem a Confederação Brasileira de Futebol ela esteve reunida? Esteve reunida lá em um dos hotéis, lá em São Paulo, aliás, perdão, no Rio de Janeiro, para já trabalhar no sentido da aprovação, a adoção de novas regras no futebol brasileiro, e ainda falar a respeito da Liga. Então vamos lá aqui a matéria. A CBF realizou ontem, em um hotel na Barra da Tijuca, a terceira reunião com clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro para a criação da Liga do Futebol Brasileiro. O encontro
definiu a adoção imediata de novas regras de arbitragem, muitas delas vigentes na Copa do Mundo, para as séries A e B do Brasileirão, Copa do Brasil. Então, a reunião marcou o início de um ciclo de discussões para a elaboração de um novo regulamento para a temporada de 2027, abordando propostas para arbitragem, área que receberá 200 milhões de reais em investimentos entre 2026 e 2027. Com uma receita de 1,8 bilhões de euros na temporada 24-25, o Brasileirão tem a arrecadação distante de ligas como Premier League, 7,5 bi, La Liga, 5,7 bi, Bundesliga, 5,5 bi, por exemplo, né? E aí, ciente de que atualmente o futebol brasileiro é um produto subvalorizado dos pontos de vista desportivo e comercial, a CBF vem tomando uma série de medidas para mudar esse quadro. Nesse esteio, a modernização do regulamento surge como um ponto de partida das melhorias necessárias do futebol brasileiro. Resta saber aquilo que está em mente desses dirigentes, né? A gente precisa estar muito atento a isso. Vamos ver, mas, enfim, eles são inteligentes, não é verdade? O presidente da CBF, Sami Chaldi, destacou que estas mudanças precisam ser feitas em concordância entre os protagonistas do futebol brasileiro. Vamos abrir aspas aqui para o presidente. Esta é mais uma reunião que, como é prática desta gestão, se baseia no diálogo e acontece de forma democrática. Hoje daremos o pontapé inicial nesta série de 5 reuniões para falar de um novo regulamento, discutindo a implementação das regras que já foram utilizadas na Copa do Mundo. Faz parte da reestruturação do futebol brasileiro. Esta é uma missão de todos, da CBF, dos clubes, das federações, cada um fazendo seu papel, disse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Sami Chaldi. Aí depois ele vai falar também aqui do presidente, o Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF. Vamos abrir aspas aqui para ele. Ele diz o seguinte: as mudanças na arbitragem são difíceis, requerem tempo e precisam de mecanismo para se chegar onde queremos. Estamos investindo valores milionários em equipamentos e treinamentos e não é de uma hora para outra que tudo vai mudar. Precisamos dos clubes e dos dirigentes nesse processo. Fecha aspas, disse o vice-presidente Gustavo. Um dos pontos que a CBF busca corrigir é o aumento do tempo de bola rolando nas partidas. Em parceria com a CBF Academy, a entidade reuniu seu corpo técnico para entender os pontos que podem resultar no aumento dessa média. Daí surgiu o relatório Tempo de bola rolando no futebol brasileiro, entre aspas, com um diagnóstico inédito sobre o tema embasado por dados fornecidos pela empresa OptaStats Perform. Em 2026, até a parada para a Copa do Mundo, o tempo médio de bola rolando na Série A do Brasileirão era de 52 minutos e 54 segundos, distante da meta da FIFA, que é 60 minutos, ou seja, 1 hora de bola rolando de 90 minutos de bola em jogo. Vale destacar que nenhuma das grandes ligas do mundo consegue chegar a essa minutagem. Por exemplo, a Premier League registra 55 minutos e 23 segundos. O mesmo tempo da Bundesliga. La Liga, 55 e 9 segundos. A Série A, 54 e 28. Dados considerados, a temporada 2026. Comparando outros dados do futebol brasileiro com os dados principais das principais ligas globais, o estudo identifica a forma de recuperar aproximadamente 6 minutos e 22 segundos de bola rolando por jogo, ajustando itens como a marcação de faltas, o tempo levado para a reposição da bola em jogo, a duração dos atendimentos médicos e das checagens de VAR, impedimento semiautomático. Então, é isso. Aqui o Neto Góes, que é diretor de arbitragem da CBF, ele diz que partiu de dados para entender onde estão as principais interrupções, o que podemos fazer para melhorar o jogo. O estudo mostra que existe espaço para recuperar mais de 6 minutos de bola rolando por partida. E nosso trabalho é transformar esse diagnóstico em ações concretas. Vamos ver até onde vai dar isso aqui.
As novas regras. Vamos lá, minha galera. Olha, 5 segundos para arremesso lateral. Contagem começa assim que o jogador tiver a bola em mãos. Esse é o item 1. Item 2. 5 segundos para cobrar o tiro de meta. O árbitro apita e conta 5 segundos. Caso o goleiro exceda esse tempo, concede escanteio ao adversário. Qual os modos da Copa do Mundo? Item 3. Vamos lá. Cadê o item 3? 10 segundos para deixar o campo em substituições. Jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere, sem caminhada, tá? Tem que ser rápido. 1 minuto fora após atendimento, é o item 4. Atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por 1 minuto. Item 4. 1 minuto fora após atendimento. O atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer, eu já falei aqui, fora por 1 minuto. Item 5. Após atendimento ao goleiro, um jogador de linha fica fora por 1 minuto. O treinador indica quem cumpre 1 minuto fora. Porque o goleiro, estava pensando que não ia respingar nele, fez cera, algum atleta vai ter que ficar fora, já que o goleiro não pode deixar ali o seu gol. Essa é boa, essa aqui. Item 6. Somente o capitão fala com o árbitro, um único interlocutor por equipe durante toda a partida. Isso aí já acontece, mas de vez em quando o cara vai lá para perturbar o árbitro que não é o capitão. Cobrir a boca em discussão, vermelho, hein? Protocolo Vini Júnior. Tapar intencionalmente a boca ao discutir com o adversário será conduta passível de expulsão. Checagem de VAR para aplicação de segundo cartão amarelo. Passa a ser revisável pelo VAR o cartão que resulta em expulsão. 9. Checagem de VAR para escanteio concedido por engano. Decisão do escanteio é revertida pelo VAR, se puder ser alterada imediatamente sem atraso ou reinício da partida, né? Então essas são as principais regras que nós vamos ver se a CBF coloca logo aí e já vai colocar, né, a partir de alguma... Estou vendo bem aqui que diz assim, aprovada para 2027, a checagem de VAR para escanteio concedido por engano. Aqui abre parênteses, é aprovada para 2027. Bom, vamos ver o que vai acontecer agora nessa próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro. Temos sorteio da Copa do Brasil para hoje, né? Temos sorteio também da Copa do Brasil. Sorteio vai acontecer às 11 horas da manhã na Confederação Brasileira de Futebol, e a gente vai trazer também essas informações para você aqui no nosso próximo conteúdo, com certeza aqui no canal da Costa Narrador. Lembrando que o grande placar esportivo para hoje, ele vai apontar também vários jogos que aconteceram. Eu vou para o placar esportivo de ontem, tá? Vou trazer logo o placar esportivo de ontem. Então vou abrir aqui o placar esportivo de ontem. A gente acompanha aqui o seguinte: Juventus 2, Palermo 0. Opa, pelo amor de Deus, está aqui. Mas é isso mesmo. Palermo 0, isso aqui no campeonato. Jogos amistosos, né? Tivemos vários jogos amistosos também. Aí, Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos Goiás 1, Londrina 0. Campeonato Brasileiro da Série C, Paysandu 2, Confiança 1. Anápolis 2, Guarani 1. Campeonato Brasileiro Feminino, Botafogo 1, Fluminense 2. América 1, Flamengo 1. No Sub-17 brasileiro, Grêmio 1, Botafogo 3. Campeonato Cearense da Série C, Acopiara 3, Calouros do Ar 0. Rapaz, Calouros do Ar, nunca mais eu tinha visto falando Calouros do Ar. Fazia muito tempo, pensei até que nem existia mais. Mas tá aqui. E os jogos de hoje, moçada? Vamos lá para os jogos de hoje. Copa Libertadores, Palmeiras e Cerro Porteño, 19 horas. 19 horas também tem Platense e Coquimbo Unido. E às 21h30 tem Cruzeiro e Flamengo. Estou falando jogos de hoje, tá? Copa Sul-Americana, Tigre e Torque, Bragantino e Atlético Mineiro às 19 horas. E isso aqui é amanhã, né? Copa Sul-Americana amanhã. Tem Tigre e Torque, Bragantino e Atlético Mineiro, Santa Fé e River Plate. Deixa eu ver se não tem um amanhã também. Tudo é amanhã aqui. Libertadores também é amanhã. Esses aqui são jogos de amanhã, tá? Palmeiras, Cerro Porteño, Platense, Coquimbo, Cruzeiro e Flamengo. Tem um amanhã aqui, 19 horas aqui do jogo do Palmeiras e Cerro Porteño. E o do Flamengo vai ser 21 horas e 30 minutos. Mas tem jogo hoje, né? Eu já falei, o placar de hoje. Dá uma olhadinha aqui no placar de hoje aqui, porque nós temos também a bola rolando. E aí sim, Libertadores, Fluminense Independente de Rivadavia, Deportes Tolima Independente Del Valle, Estudiantes de La Plata e Universidade Católica.
Aí na Sul-Americana, Boca Juniors e Deportivo Recoleta, Bolívar e São Paulo, 21h30, um brasileiro em campo. Campeonato Brasileiro da Série B, hoje tem Avaí e CRB. E aí, Campeonato Paulista, Campeonato Alagoano, Campeonato Amazonense Feminino. No Sub-17, Campeonato Brasileiro. América e Atlético, Juventude e Atlético, São Paulo e Vasco, Internacional e Palmeiras, Bragantino e Santos, Fluminense e Vitória, Flamengo e Corinthians. Todos os jogos à tarde, a partir das 15 horas, você pode acompanhar a garotada aí do Sub-17, que a bola vai estar rolando. Torcedor na linha para falar com a gente. Você já mandou seu contato, sua conexão para nós aqui no canal? Vá mandando, gente, porque se não for exibido no mesmo dia, mas no dia seguinte, com certeza, a gente vai trazer o torcedor para dar sua palhinha aqui no canal, para falar com a gente. Isso já é de praxe, o torcedor sabe disso. Então, vamos lá, para ver se tem alguém aqui para falar com a gente no canal Lécio Costa Narrador. O torcedor, por exemplo, mandar um abraço aqui para o Pimentel, o grande Pimentel lá em Belém do Pará. Cheguinha de Lis também, que mandou seu recadinho para nós. O Robson de Governador Valadares. O Miguel da de Goiânia. Tem uma galera aí que, o Juarez Barbosa, são sempre torcedores que interagem muito conosco aqui no canal e a gente agradece. E agradece também a galera dos grupos, né? A Seleção Campeã, lá de Pinheiro, Maranhão, capitaneada aí pelo nosso querido Bigu Nunes. Fala, Bigu! Bebeto Correia, Zeca, Valbinho, César Padre, família Padre toda aí com a gente. O Elti, grande craque, está lá em Itapecuru, Maranhão. Panjoca, lá em Manaus. Alô, Panjoca, grande abraço, grande volante, médio volante, né, Panjoca? E era bom demais. E aí a gente agradece a toda essa conexão da galera. Então vou buscar agora isso aqui tudo para chegar, para armar, para chegar aqui a nossa conexão. Tem aqui o nosso Robson de Governador Valadares. Ele mandou aqui o seu recadinho para nós, então vamos nessa. Robson, isso aqui foi no domingo, né, Robson? Mas eu agradeço muito. Meu parceiro, meu amigão, você sabe que nós ficamos anos e anos aí disparando aí de longe, mas parece que estamos perto. Sai que deu tudo de bom para seus filhos crescer. Que essa WC repita por muitos anos e você não saia tão cedo do rádio, ok? Deus não vai deixar. Amém. Eu tenho que agradecer por ser seu amigo. Falou, querido. Obrigado, Robson. A recíproca é verdadeira. Deus te abençoe, meu irmão. Também te dê toda a felicidade do mundo, te proteja, que você seja essa pessoa maravilhosa, sempre que você é, com seus filhos, com a sua família. Ô Miguel, lá de Goiânia, fala, Miguel. Lécio, quero parabenizar essa equipe fantástica aí, que essa é o MAC, né? Parabenizar o Maranhão. Venceu o Brusque ontem, 2-1, eu assisti o jogo. Isso. O Maranhão é uma equipe que tem garra, né? Parabéns aí pro presidente do Maranhão. Parabéns para eles. Carlos Eduardo, né? Parabéns. Carlos Eduardo, presidente do MAC, né? Fazendo um trabalho fantástico nessa equipe aí. Acredito que o Maranhão logo vai subir para a Série B e também tem tudo para subir para a Série A. Uma equipe que vem demonstrando aí muita força. E enquanto as outras equipes, o Sampaio Correia e o Motoclube estão se afundando a cada dia. Espero que os dirigentes aí possam tomar providência. E eu acho que o Sampaio Correia precisa de outra diretoria. Essa é a minha opinião. Com todo respeito à diretoria atual, mas o certo, na minha opinião, o Sampaio, para sair desse buraco, precisa de outra direção. É isso aí, Lécio. Tamo junto. Um abraço. Valeu, meu craque, um grande abraço. Alô, meu Curau tá lá no Pará, tá ligado com a gente também, tá seleção campeã, né, meu amigo? Meu Curau, grande abraço aí. Pimentel Filho, manda um recado. Grande Pimentel, Belém do Pará. Muito bom dia, meu amigo Laércio. Eu gostei ontem da vitória do Maranhão Atlético Clube. Não vai cair agora. Com certeza, para ele cair, não cai mais, vai permanecer. Tá
torcendo ainda para que tenha condições de chegar entre os 8 ali, tem condições de otimista. O que eu torço, Laércio, é para o nosso futebol do Maranhão. O Sampaio, que já foi lá em cima, que foi ainda é considerado um time de respeito, está decadente, né? Tanta crise aí na direção, na administração, mas é assim, vai passar. Tomara, estou torcendo aqui que surja volte o Sampaio a ser aquele time que sempre foi, né? Eu acho, na minha concepção, que encerra-se o ciclo do Sérgio Frota. Ele não podemos dizer que ele foi ele quem colocou o Sampaio lá em cima. E se o Sampaio já teve, devemos a ele do que ele fez pelo nosso futebol. Agora, só que já não tem mais como, porque o Sampaio está numa crise, mas temos que reconhecer que ele foi importante no Sampaio. Agora esperamos que seja outro, para que faça um trabalho, se não for semelhante, até melhor. Essa é a expectativa que a gente tem por aqui. Laércio, um abração, meu amigo. Nem todos os dias eu lhe assisto, porque agora eu estou fazendo aqui uns trabalhos, mas estou sempre torcendo por você nessa live que você faz, nesse programa tão importante, que dá oportunidade para os outros falarem sobre as suas opiniões sobre o nosso futebol. Mas estou torcendo pelo nosso futebol. Um abraço, meu caro amigo. Fique com Deus. Um abraço, querido. Muito obrigado. Um abraço também para Francisco, lá em Tutóia, Maranhão. Um abraço, Francisco, em Tutóia, Maranhão. Nossos colaboradores, Ezinho Marabox, grande abraço. Juarez Barbosa e o Cefama, Centro de Formação de Atletas Maranhenses. Grande abraço, meu querido William Ribeiro. E é isso, galera, é isso mesmo. A gente volta aí na próxima conexão, a qualquer momento, de olho aí no Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando hoje, tem futebol aqui no canal. Acione o sininho aí para ser notificado. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se também aqui no nosso canal. E um abraço para Assunção Maria, lá na Cidade dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Fique com Deus, um abraço e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Coatrac próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 3238-5050, 988020326. Fale com a equipe do Mendes.